Bem, pessoal, mancha roxa pelo corpo. O que é isso? O que é que pode causar isso? Por que tanta gente queixa sobre isso, em especial a população da terceira idade? Eu vou explicar para vocês para vocês tirarem a dúvida de uma vez por todas. Em primeiro lugar, vocês têm que entender que esse é um fenômeno comum. Muita gente queixa de mancha pelo corpo por múltiplos motivos. Eu vou explicar, né? Desde os mais simples até os mais graves para vocês. Na grande maioria das vezes, isso é uma queixa mais comum no processo de envelhecimento. Na população jovem, a gente sabe que tem um fenômeno relacionado ao estresse, relacionado à ansiedade, né, que dá esse fenômeno de manchas roxas, né? Vira e mexe o paciente fala, eu fiquei nervoso e olha o que aconteceu, fiquei com roxidão na perna por causa disso. Então, na maioria das vezes, os pacientes que queixam relacionados ao estresse, eles já sabem, me preocupei, me estressei, né? E tem realmente esse fenômeno, né? Tem um tipo de púrpura relacionado a isso, ao estresse, né? Tem todo um debate por que isso acontece, qual fenômeno vascular acontece, mas basicamente seria o quê? Toda vez que você fala de mancha roxa, o que acontece? É um sangramento na parte abaixo da pele, que no processo que ele vai se absorvendo, né? Aquele sangue absorvendo fica com essa coloração. Por isso que a mancha roxa vai ter uma relação com algum vaso que se rompeu. Existe essa situação, esse fenômeno relacionado ao estresse, né? Uma púrpura específica relacionada a isso, mas a grande maioria das vezes vão ser relacionados a algumas coisas. Primeiro fator, dos mais relevantes, que a gente médico fica preocupado, é distúrbio de coagulação. Tem pacientes que têm problema de plaqueta, tem pacientes que têm problema de fatores de coagulação, que eles dão pequenos sangramentos e esses sangramentos aparecem essa roxidão na pele pela própria vascularização dele. O local mais fino que a gente tem, né, às vezes embaixo da pele, subcutâneo, os vasos se rompem e aquilo aparece roxo. Esse paciente ele vai ser investigado com hemograma, coagulograma, né? O médico vai pedir tempo de coagulação, uma série de fatores, e algumas vezes eles vão pedir fatores genéticos que você estuda para ver se o paciente tem distúrbio de coagulação. Normalmente o paciente não nota só roxidão no corpo, ele tem outros fatores, às vezes vai escovar o dente, sangra, às vezes tem sangramento espontâneo, às vezes o xixi sai mais vermelho, tem outros fatores, e qualquer pancadinha já tem, fica um hematoma muito grande, mas geralmente você vai fazer investigação. Outro fator relevante, um dos mais comuns, mais importantes, é a medicação. Por quê? Muitos remédios para a gente dar porque o paciente teve um AVC, porque o paciente tem um fator de risco importante de ter AVC, o paciente que teve um infarto, fator de risco importante de ter infarto, ele usa os stents, né? O stent tem a chance de trombosar e às vezes você usa remédio antiagregante ou anticoagulante para evitar que esse stent cause alguma trombose. Pacientes que têm arritmia, o coração às vezes dele não está batendo para não formar coágulo, se às vezes dá um anticoagulante. Paciente que teve trombose na perna, no cérebro, em outro local, no pulmão, se às vezes dá um anticoagulante para que não forme outros trombos, né? Todos esses remédios que a gente dá, eles evitam a formação de trombo, mas também predispõem sangramento espontâneo, em especial essa roxidão na perna, manchas roxas surgem em muitos desses pacientes que estão tomando anticoagulante, antiagregante, AS, clopidogrel, né, varfarina e outras dessas medicações. Ou uma pancadinha mínima que ele tenha, bateu na parede e aquilo está lá aparecendo a mancha roxa. Então perceba, medicação é um dos líderes, um dos mais comuns a gente vê. Junto com esse, que às vezes acontece mais jovem, relacionado ao estresse, mas medicação é muito comum de acontecer. Além disso, né, você tem outro fator muito relevante que as pessoas esquecem que podem dar realmente esses pequenas manchas, que é o processo de envelhecimento normal. Quando você vai envelhecendo, você olha a pele do idoso, né? Ele tem menos tecido subcutâneo, aquela pele mais frágil, e é bem comum você ver no idoso, qualquer coisinha, você pegou, bateu no lugar, esses vasinhos já frágeis, eles se rompem e fica uma mancha roxa. O próprio processo de envelhecimento, ele predispõe você a ter isso. Então é outro fator de risco, processo de envelhecimento normal, você ter essas manchas. Júlio, começou a surgir mancha. O que é que vai me preocupar? Se tem sangramento em outros locais, preocupa mais, né? Se você não toma nenhuma medicação que cause isso, você não está no processo de envelhecimento, né? Você começa a ver isso ser bem frequente, sem motivos, tem que procurar ajuda. Porque o médico vai passar na cabeça desse. Primeira coisa, ele tem algum fator externo? Como eu falei para vocês, remédio? Não tem. Se for remédio já está justificado, às vezes tem que tomar, mesmo dando mancha roxa, o médico não vai tirar o remédio, senão ele pode ter uma trombose, uma coisa muito mais grave, né? Outro fator que o médico vai olhar, ele tem, como é a parte de coagulação dele, a plaqueta dele está ok, o tempo de coagulação está ok, tem algum fator dele com deficiência, algum motivo genético para ele ter distúrbio de coagulação, e o médico vai fazer toda aquela bateria de exames, tá bom? Depois desse processo, ele vai justificar para você por que está acontecendo, se vai precisar mudar alguma coisa ou não. Às vezes é medicação, não tem muito o que a gente fazer, tem um risco, manda ter cuidado com queda, pancada, mas não tem como tirar o remédio, porque senão a trombose pode ser uma causa muito mais grave, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.